Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à migração. Muito bem. Portanto, se você está assistindo pela primeira vez, está gostando do conteúdo, vá lá, assista os nossos vídeos que já estão publicados, tem bastante material interessante. E um lembrete muito importante, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like aos nossos vídeos e compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, este conteúdo que pode ser interessante. Às vezes não é para si, mas é para os demais. Portanto, se você compartilhar, isto vai adiante e pode chegar a alguém que esteja interessado no assunto. Para os demais, que já são nossos seguidores, que já estão inscritos aqui no canal, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja lá na nossa página do Facebook, o nosso muito obrigado. Estamos nas mídias justamente levando e tentando levar a vocês o maior número de informações possíveis relacionadas à imigração para Portugal. Muito bem. Dito isto, vamos falar então de migração para cônjuge de europeu. Mas qual é a dificuldade? Qual é a dúvida que existe a respeito disto? Por mais simples que possa parecer, mas sempre que eu saio do meu país, saio da minha zona de conforto e vou para um país estranho, vou para um outro continente, isto pode significar que eu tenha algum tipo de preocupação por óbvio e eu tenho que providenciar alguns documentos que são necessários para quê? Para que eu consiga entrar neste outro país. Para que eu consiga fazer a migração, me apresentar ao agente de fronteiras e desta forma poder adentrar então ao país. E quando nós falamos hoje de cônjuge de europeu, eles também precisam estar atentos. Por quê? Porque existem normas específicas para quem é um cônjuge de um cidadão europeu. É uma coisa bastante simples para quem está habituado, para quem está relacionado com o meio, mas para o leigo, para as pessoas que não são do meio da imigração, que não trabalham com estes assuntos, isto pode ser uma dúvida e estamos aqui para tentar esclarecer isto para vocês. Aliás, foram dúvidas trazidas recentemente para o nosso canal. Quem nos acompanha, quem olha os comentários que estão aí abaixo do nosso vídeo, vão verificar que as pessoas nos colocaram estas questões e nós tentamos aqui então fazer uma resposta para que estas pessoas consigam entrar tranquilamente no espaço europeu. Pois bem, o documento, a pergunta que foi colocada é no sentido de que sou casado com um cidadão europeu, preciso levar para a hora de passar na imigração a certidão de casamento, ela pode ser mostrada, a certidão de casamento, visto que a pessoa já possui o seu casamento registrado, ou seja, averbado aqui em Portugal. Ele talvez possa ter casado no exterior, em qualquer um outro país. Mas, neste caso, vem para Portugal, a pessoa pretende aqui passar umas férias e, evidentemente, vai passar as férias com o seu cônjuge. Pelo menos esta é a informação que está aí. Então, a dúvida desta pessoa é: o que é que eu faço? Que documentos eu preciso levar? Eu preciso de uma carta convite da pessoa que está me recebendo? Bem, você pode até fazer a carta convite, ou, tecnicamente falando, o termo de responsabilidade de fronteiras, que é um documento que está disponível na página de formulários do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que, uma vez preenchido e assinado, deve ser reconhecido, deve ter a sua assinatura, né? Quem convida precisa assinar e precisa reconhecer a assinatura deste documento. Isto pode ser feito em notário, por solicitador ou por advogado. Não há nenhum problema. Mas percebam,
não é um documento imprescindível. Imprescindível é um seguro de viagem, um passaporte. Se pretende realmente retornar ao seu país de origem, uma passagem de volta. Mas perceba, como ele é casado com um cidadão europeu, esta passagem de volta pode ser dispensada, porque ele pode vir a Portugal e pretender ficar aqui. Afinal de contas, ele é casado com um europeu, talvez até com um português. Então, a questão do bilhete aéreo pode ser deixada de lado, mas o seguro de viagem internacional é sempre importante, com uma cobertura mínima de 30 mil euros por ano. E por que ele é importante? Ele é importante porque ele dá cobertura para assistência médica, para assistência de internamento hospitalar, para qualquer tipo de problema com o transporte, com a bagagem, com hospedagem. E o mais importante, o seguro de viagem internacional cobre um eventual, melhor dizendo, traslado de corpo, caso esta pessoa que está vindo a Portugal venha a óbito e a família brasileira queira resgatar o corpo para fazer, né, as cerimônias fúnebres no Brasil. Isto não é despesa que é paga por nenhum consulado. Não é dever do Estado bancar este tipo de despesa. Por isso, quando você sai do seu país de origem e vem para o exterior, faça o seu seguro de viagem internacional. Não tem nada a ver com aquela história do PB4, por exemplo. O PB4 é nada mais, nada menos do que um acordo celebrado entre Brasil e vários outros países. Para quê? Para que, quando o cidadão brasileiro lá estiver, tenha condições de receber atendimento médico de emergência e de urgência através da saúde pública do país onde ele se encontra. Não é nada mais do que isso. Não tem nada a ver com extravio de bagagem, não tem nada a ver com hospedagens, não tem nada a ver com atrasos de voos, não tem nenhum tipo de indenização prevista para isso. Não tem nada a ver com o caso de haver um óbito e alguém ter que ser levado de volta ao seu país de origem, porque o PB4 é especificamente para esta finalidade de atendimento médico, ambulatorial. Talvez uma internação quando muito grave, muito específica a situação. Mas o restante não. Então, fiquem atentos. Passagem, não há necessidade. Passaporte, sim. Seguro internacional, sim. Carta convite, pode fazer se quiser, mas perceba, o mais importante é você demonstrar para o agente de fronteira no momento da migração que você tem uma certidão de casamento de um cônjuge que é cidadão europeu. Existe uma regra específica na União Europeia de que as famílias não podem ser desagregadas, as famílias não podem ser separadas. Lógico que existe um rol de pessoas que se enquadram nesta situação, não é qualquer parente. É cônjuge, filho, ok? Estes têm o direito. O pai e a mãe também podem, mas, percebam, são regras específicas para esta finalidade. Uma coisa é certa, e é esta dúvida que nos foi colocada. Tenho a certidão de casamento, necessito da carta convite? Tecnicamente, não. E preciso apresentar a certidão de casamento na hora da entrada? Ou eu entro como turista, como qualquer outro? Não, não. Traga consigo a cópia da sua certidão de casamento. Por exemplo, se esta certidão, ou seja, se o ato da celebração ocorreu no estrangeiro e ainda não está transcrito, por exemplo, aqui em Portugal, traga a certidão de casamento apostilada, com validade até 180 dias. Ela deve ser uma certidão atual. Ela não pode ser uma certidão muito antiga, porque ela perde a validade. E aí você pode ter problemas na hora da migração. Melhor ainda, se o casamento já estiver transcrito aqui em Portugal,
ou seja, você já trouxe para o ordenamento jurídico português o ato civil celebrado entre você e o português, por exemplo, traga cópia do assento de casamento que foi realizado no estrangeiro e que se encontra transcrito na ordem jurídica portuguesa. Desta maneira, você não terá nenhum tipo de problemas para fazer a migração. Você vai entrar tranquilamente em Portugal, retorna se for o caso, e se não quiser retornar, você tem todos os argumentos, todos os documentos necessários para quê? Para pedir o seu título de residente como um cidadão estrangeiro casado com um cidadão português. Você vai se dirigir ao órgão competente e vai pedir este título de residência, que lhe será concedido sem dúvidas. Agora, fiquem atentos. Atenção. Cuidado com os nomes que foram eventualmente trocados, porque isso é comum, tem muita gente que troca de nome, pega o nome de um ou pega o nome do outro, pega a parte do nome, enfim, apelido, como nós chamamos aqui, o sobrenome, ou mesmo fazem uma junção de nomes. Isto deve estar exatamente na forma, né, na escrita, na redação, como consta no ato da transcrição e da certidão de casamento. E, mais ainda, cuidado com o passaporte. O passaporte não pode estar diferente do que está na sua certidão de casamento. Porque, imaginem que a transcrição ainda não ocorreu. Você vai ter que fazer isto. Ok, pode vir com a certidão estrangeira, depois faz o processo aqui, não tem problema. Você já transcreveu aqui, mas você ainda não fez o seu novo passaporte. Isto pode trazer problemas. Então, cuidado com as alterações que se promovem no ato da celebração do casamento na troca de nomes. Isto pode ser um transtorno para quem vem para residir aqui. No momento, por exemplo, em que vai lá pedir o seu título de residência. Porque você vai ter que apresentar a sua certidão de casamento, você vai ter que apresentar a sua certidão de nascimento, você vai ter de apresentar o seu passaporte, e aí é que a coisa pode se tornar um pouco mais complicada. Não é impossível de ser resolvida, mas ela requer um pouco mais de tempo, requer investimento, porque você vai ter que contratar pessoas, talvez já no Brasil, para tratarem deste caso, tratarem deste assunto. Depois você tem que abrir o processo do consulado. Enfim, vira um pouco burocrático o processo. Mas, de uma maneira geral, é isso. Então, pode dispensar carta convite? Pode dispensar passagem de volta? Pode. Mas, cuidado com os documentos pessoais. E a certidão de casamento, seja ela estrangeira, seja ela portuguesa, é o documento mais convincente para o agente de fronteira de que você é casado e de que você não pode ser impedido de entrar em território europeu. Perfeito? Era esse o recadinho que nós tínhamos para o dia de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana e, se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Pode deixar aqui, ó. Nosso Instagram também está aqui. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário, pode mandar sugestões. Nós estamos aqui sempre atentos e dentro da nossa possibilidade nós procuramos responder aos vossos questionamentos. Grande abraço a todos e até a próxima.